galerinha, agora nós vamos para o exercício 5. Lembrando que nós já estamos na página 127, né? Então estamos fazendo a correção da página 127. Aí no exercício 5 ele fala, né, não desperdice água, né? Faz todo um texto aí inicial falando sobre desperdício de água, né? Um texto de conscientização. Muitas vezes na matemática nós temos um texto que ele não é efetivamente, ele não vai ser usado para resolver, mas se usa muito esse texto para causar alguma conscientização ou para fazer algum tipo de informação. E ele fala, considere uma torneira defeituosa, né? Todos nós já vimos isso acontecer em algum lugar, torneira que fica pingando, está com defeito, com um vazamento de meio litro por hora. Gente, se você tem uma torneira vazando, um pinguinho aqui, um pinguinho ali, pô, coloca um copo, coloca alguma coisa nessa torneira e vê quanto que dá isso daí numa hora, tá? Às vezes parece que é um vazamento que não representa nada. Se você começar a ver quanto que dá isso por hora, quanto é que dá isso por dia, você vai ver quanto que vai dar isso na conta que você vai pagar. E o desperdício também, né? Afinal de contas, às vezes a gente tem aí, né, os reservatórios abaixo do limite, né? Então nós não podemos desperdiçar água. Mas você tá lá com vazamento, meio litro por hora. Cada uma hora perde meio litro, tá? Os valores da tabela correspondem a alguns dados do vazamento provocados pelo defeito, relacionando o tempo em horas e o volume em minutos. Então nós temos aqui uma tabela, né? Essa tabela foi dada no livro. Eu tenho a primeira coluna, o tempo T em horas, a segunda coluna, o tempo V em litros. Então reparem, tá? O enunciado falava que ele gastava, né, meio litro por hora, meio litro por hora. 1 hora, meio litro. 2 horas, 1 litro. 3 horas, 1,5 litro. 4 horas, 2 litros. Vocês imaginam o que é gastar meio litro numa hora? Pô, é pra caramba. Imagina dias com aquela torneira pingando. Meio complicado, né? Aí ele pergunta, no item A, ele pergunta o seguinte, né? Qual é a lei de formação do volume em função do tempo? O volume V em função do tempo. Se ele gasta meio litro por hora, então o volume é igual a meio litro vezes o tempo em horas. Eu tenho uma lei de formação, né? Ó, o volume, que é a quantidade de litros que a torneira desperdiça, é igual a meio litro por hora, meio vezes T. Então eu tenho aqui a lei de formação. Novamente eu digo, isso aqui não é difícil, essa matéria não é difícil, tá? Se você levar a sério, se você estudar legal, fazer os exercícios, tá? Entender as resoluções, isso aqui é bem tranquilo. Depois ele pergunta no item B, qual a quantidade de água desperdiçada após 10 horas do vazamento? Pô, 10 horas é o tempo. Na lei de formação, V, vazamento, volume de vazamento, T, tempo. Então, no lugar do tempo, eu pus 10. Então, o volume é igual a meio litro por hora vezes 10 horas. Meio vezes 10, né? Multiplicação de números decimais. Você faz a mesma coisa que 10 vezes 5 e depois coloca uma casa decimal. 10 vezes 5 dá 50, com uma casa decimal, porque aqui tem uma, isso aqui vai dar 5. Então o volume é igual a 5 litros. Ou seja, 10 horas que essa torneira fica ali, pingando, 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 meio litro por hora, tá? Em 10 horas essa torneira já vai gastar 5 litros. Dá uma olhadinha na sua casa, dá uma olhadinha por aí. Se tiver torneira pingando, manda arrumar, porque isso é um desperdício de água que a gente não pode permitir, né? Além de você ter que gastar muito mais depois na conta de água. Já no exercício C, ele pergunta, qual é o tempo necessário para que o vazamento enche um balde com capacidade igual a 20 litros? Você colocou lá um balde, está pingando, né? Você vai pegar aquela água que está pingando e vai reaproveitar em alguma outra coisa enquanto não se conserta. Aquele balde tem 20 litros. Quanto tempo que vai levar para encher? Então reparem que o 20 litros é o volume. Eu quero achar o T, o tempo. Então o volume 20 litros é igual a meio vezes o tempo T. Vou isolar o T, né? Operação inversa da multiplicação é a divisão. Eu vou dividir 20 por 0,5. Lembrando, nós trabalhamos isso presencialmente no início do ano, divisão de decimais, fizemos uma das primeiras revisões que nós fizemos, né? 20 dividido por 0,5. Eu igualo as casas decimais. 0,5 tem uma casa decimal, eu coloco uma casa decimal aqui. Uma vez que eu igualei as casas decimais com 0, eu tiro a vírgula. Então isso aqui vai ficar 200 dividido por 5. Se você dividir 200 por 5, dá 40. Ou seja, em 40 horas, você enche um balde de 20 litros. Encomenda água para você ver quanto é que você vai pagar o litro d'água, né? Vai comprar água para você ver quanto é que você vai pagar o litro. Então, pessoal, vazamento
diga não, tá? Se tiver vazamento, tem que pedir, tem que falar, avisar o pai, a mãe, né? E alguém consertar ou chamar algum encanador, né? Se for num prédio, falar com o síndico, porque não dá pra gente ficar gastando água, sendo que a gente chega a épocas do ano que a gente precisa economizar água, tá bom? Mas repara que até nessa questão da economia de água, vazamento, né? A gente tem uma função. Volto a dizer, a gente usa muito mais função do que a gente imagina. Vamos lá para o próximo? Esse aqui é o quinto, agora nós vamos para o sexto. Vamos lá, galerinha? É nóis!